Os crentes foram transformados pelo mundo. Os discípulos transformaram, transformam e transformarão o mundo. Os crentes esperam milagres. Os discípulos os fazem. O crente velho, assim essa palavra, o crente velho é problema para a igreja. Aqui não é assim não, irmãos. O discípulo idoso é problema para o reino das trevas. Os crentes se destacam construindo templos de Salomão. Os discípulos se fazem para conquistar o mundo. Os crentes são fortes soldados defensores. Os discípulos são invencíveis soldados invasores. Tem mais um pouquinho aqui. Então o crente cuida das estacas de sua tenda. O discípulo desbrava e aumenta o seu território. O crente se habitua. O discípulo rompe com os velhos moldes. O crente sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. A meta do crente é ir para o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O crente maduro finalmente é um discípulo. O discípulo maduro assume os ministérios para o corpo. O crente necessita de festas para estar alegre. O discípulo vive em festa porque é alegre. O crente espera um avivamento. O discípulo já é parte dele. O crente agoniza sem nunca morrer. O discípulo morre e ressuscita para dar vida a outros. O crente, longe de sua congregação, lamenta por não estar em seu ambiente. O discípulo cria um ambiente para formar uma congregação. O crente se promete uma almofada. O discípulo se entrega a uma cruz. O crente é sócio. O discípulo é servo. O crente cai nas ciladas do diabo. O discípulo as supera e não se deixa confundir. O crente responde, talvez. O discípulo responde, eis-me aqui. O crente preocupa-se só em pregar o evangelho. O discípulo prega e faz outros discípulos. O crente espera recompensa para dar. O discípulo é recompensado por que dá. O crente é pastoreado como ovelha. O discípulo apacenta os cordeiros. O crente se retira quando incomodado. O discípulo expulsa quem realmente quer incomodá-lo, os demônios. O crente pede que os outros orem por ele. O discípulo ora pelos outros. Os crentes se reúnem para buscar a presença do Senhor. O discípulo carrega a sua presença através do Espírito Santo. Ao crente é pregada somente a salvação pelo sangue de Jesus. O discípulo toma a Santa Ceia e anuncia as potestades do ar, a vitória de Cristo sobre elas, para a glória de Deus. O crente segue tentando limpar-se para ser digno de Deus. O discípulo não se olha mais e faz a obra na fé de que Cristo já o limpou. Amém. O crente espera que alguém lhe interprete as Escrituras. O discípulo conhece a voz de seu Senhor e testemunha dele. E, por último, o crente não se relaciona com membros de outras igrejas. O discípulo ama a todos, pois isto é uma ordem de Deus. E só assim o mundo o reconhecerá como discípulo de Jesus. Amém. Espero que tenha valido para nós, para a igreja, para que a gente possa não ser apenas alguém que professa, eu sou cristão, eu sou crente, mas de fato um discípulo real, verdadeiro de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Aleluias. Ó Pai eterno e santo, Senhor, eis-nos aqui, reunidos como filhos, como servos, como discípulos. Queremos ouvir Tua voz, queremos ouvir Tua palavra, queremos que por ela sejamos alimentados, enriquecidos. Por isso, Senhor, vem e aumenta a nossa fé. Vem, Senhor, e aproxima-nos de Ti mesmo. Faça-nos conhecer as profundidades da Tua palavra. Faça-nos ter a mente de Cristo todos os dias. Faça-nos, Senhor, ter discernimento, Senhor, daquilo que vai ser ouvido, para que a gente saia daqui crescido, saia daqui amadurecido
saímos daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Prepara-nos o nosso coração. E que o Senhor possa me usar com a Tua graça, com a Tua verdade e com a testificação do Espírito Santo, para louvor e glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém. Lucas 23, Evangelho de Lucas, o médico. Na verdade, eu estava essa semana pensando no que eu poderia ministrar à igreja, pregar para os queridos. Mas na verdade foi essa manhã que eu sentei e pedi, Deus, eu preciso de uma iluminação, de uma palavra. E me veio esse texto e eu quero compartilhar esse texto com você. Lucas capítulo 23, versículo 32. Aleluias. Lucas 23, versículo 32 ao 43. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluias. Amém, Senhor, amém. Ilumina, Senhor. Aleluias. Lucas 23, versículo 32. Diz assim: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias, amém? Já é um texto assim tão rico que, se a gente parasse por aqui, apenas com o que está escrito, a gente já se sentia bem alimentado com o que Jesus, com esse relato desse momento histórico na vida de Jesus. Começa com Jesus indo para o Calvário, que é o lugar da morte, da crucificação. E ali a crucificação rodava mesmo à torta e à direita. Romano gostava de crucificar. Se levantou-se contra, insurgiu-se contra. E aí, se você lê um pouco sobre a história da igreja ou de Roma, você vai ver que isso era um costume até banal, porque era comum a crucificação. Mas Jesus está aqui, neste momento, para ser crucificado. A cruz aonde Jesus está sendo crucificado é essa que está centralizado. Na verdade, a cruz, diante da cruz, todos nós somos leigos. Diante da cruz, não há como nós nos escondermos de Jesus. Diante da cruz, o terreno ali para todos é nivelado. Não há como eu me aproximar de Jesus com títulos, como pastor, como PhD, ou eu colocando bacharel, ou o que for. Diante da cruz, o terreno é nivelado, porque estão diante daquele que está centralizado. A cruz do Senhor está colocado e fincado no meio daqueles malfeitores com os quais nós vamos também aprender algumas coisas. Então, se eu hoje estou aqui, diante do Senhor, na sua igreja, sabe de uma coisa que não há como você aparentar algo diante do Senhor sem que
você tem que saber que diante dele você está completamente nu. O Senhor Jesus conhece o nosso coração, nos conhece nus, aquilo que só você conhece de você e você acha que ninguém mais conhece, mas o Senhor conhece. E nós vamos aprender sobre isso, sobre esse texto. O terreno aos pés da cruz, onde os homens de todas as partes devem encontrar a Deus. E é justamente nesse lugar de humilhação que nós ouvimos coisas tremendas, maravilhosas. Há algumas coisas que eu coloquei, que eu separei aqui, que todos nós conhecemos, mas precisamos apenas desse reforço do Espírito Santo no nosso coração para aumentar a nossa fé, para nos tornar fincados também em Deus, firmes no Senhor. Bem, a partir do versículo 33, eles chegam a esse lugar, Calvário, ali o crucificaram. Porque todos nós, como os discípulos de Jesus, nós já vimos algumas diferenças entre crente e discípulo. Ali Jesus é crucificado. Mateus 16, 24, Jesus diz que aquele que quiser ir após ele, quiser ir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha e siga-me. Pois a minha pergunta a você, e você não precisa me responder, mas você está disposto a seguir após Jesus? Você está disposto a andar de mãos dadas com Cristo? Porque aquilo que Jesus, a primeira condição que ele nos coloca, uma das primeiras condições é: eu tenho uma cruz para você. E talvez isso seja totalmente ao contrário do que você esperava, porque talvez você esperasse aqui uma coroa, esperasse talvez aqui bonanças, e esperasse assim uma construção de uma realidade espiritual que colocasse você no mundo do Walt Disney, ao qual você ia apenas se divertir. E conquanto Jesus, a palavra nos ensina que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas tem alegria, tem gozo, tem prazer em ser, em existir. O que o Senhor nos apresenta é uma cruz. Eu tenho que carregar uma cruz. Um discípulo que se diz discípulo, mas que não tem cruz, alguma coisa não está certa. Porque esse que confessa Jesus é esse que diz: eu estou seguindo após Jesus porque eu carrego uma cruz. Porque o caminho de Jesus foi um caminho ao qual ele tinha que passar pelo Calvário, tinha que passar pelo Gólgota, e ali o crucificaram. E a minha pergunta é: você tem uma cruz? Porque cruz, segundo Jesus, significa abnegação, renúncia. O desejo de morrer para si mesmo, para se viver para Deus, para Cristo. E nós já aprendemos muitas vezes que isso é paradoxo, que quando a gente morre pelo reino, de fato nós vivemos. Quem perde a sua vida por causa de mim, diz o Senhor, encontrará, vai achá-la novamente. Então nós temos uma cruz. E sabe de uma coisa, cruz não é azar. Cruz não é mandinga de Deus sobre nós. Não é macumba de anjo. Tem gente que fala cruz, já pensa em se anestesiar, enfim, não ter vontade alguma. Anular-se, era a palavra. Obrigado, pastor. Ter cruz não é anular-se. Pelo contrário, carregar uma cruz é poder dizer não àquelas coisas que têm o poder de matar a minha vida. Por isso que eu carrego a cruz, porque a cruz é o não de Deus àquilo que eu poderia dizer sim, mas que seria veneno para a minha vida. E aí o Senhor me livra disso. Carrega uma cruz, porque a cruz é esse antídoto. Carregando cruz, você está dizendo não para as coisas que devem ser ditas não, e carregar a cruz é dizer sim para aquilo que é vida segundo Deus. Amém? Então, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E é interessante, esses dois camaradas aqui, que são malfeitores, devem ter aprontado a beça. Devia fazer parte da gangue lá de Jerusalém, esses dois aqui, roubando, matando, bebendo, usando tudo, fazendo as coisas que... Porque eles eram malfeitores, aí só Deus sabe o que eles tinham feito. Mas foram pegos. E um colocado à direita, outro colocado à esquerda.
E nós vamos aprender uma coisa, um princípio muito importante aqui. Esses dois ladrões, eles de fato simbolizam a humanidade. Simbolizam a todos nós. Simboliza um que vai dizer sim para Deus e outro que vai dizer não para o Senhor. Nós, continuando o texto, versículo 35, o povo estava ali, também as autoridades, e o versículo 36 diz, igualmente, os soldados estão diante da cruz de Jesus, está no centro, os dois, um ao lado direito, o outro à esquerda, colocam essa epígrafe, né, que em grego, né, grego, romano e hebraico, este é Jesus, esse é o rei dos judeus. O pastor Caio Fábio diz que essa foi a ministração que ele ouviu de um pastor. Ele estava muito, né, alguns daqui já devem conhecer, estava muito doido, já tinha usado baseado muitas vezes no dia, já estava cheio de droga na cabeça, mas ele entrou numa igreja e viu um pastor pregando sobre essa mensagem, e o pastor disse assim, você sabe por quê? Foi gravado ali em grego, em romano e hebraico, este é o rei dos judeus. E aí o Caio ele diz assim, olha, eu sabia muitas coisas, mas está aí uma coisa que eu não sabia. Chamou a atenção dele. E aí o pastor disse, é porque o grego era esse poder filosófico da época, dos filósofos, da comunicação do pensar. O romano era o poder bélico, político. E o hebraico era esse poder religioso. Esses três poderes. Então, esses três poderes, eles tinham que ficar sabendo, que fique claro, e o pastor pregando, que fique claro, que todas as pessoas, de todas as classes, de todas as religiões, de todas as forças, potestades, políticas, de todos os tempos, fique sabendo que realmente este aqui é o rei dos judeus. É o Senhor. E isso entrou no coração dele como uma bomba, ele diz. Está aí uma coisa que eu não sabia. E quando ele saiu dali, daquele ambiente, ele já saiu mesmo para entregar a vida dele para o Senhor. Coisas assim que só Deus faz. Da mesma forma como ele conhece cada um de nós, e a gente pode sair daqui salvo também, mudado, alterado para a glória de Deus. E aí, diante de Jesus, o versículo 35 nos diz que o povo estava ali observando. Tem uma classe que está ali presente, é o povo, o povão. É aquele que, quando Jesus chega no jumentinho, está aplaudindo, maior festa. Este é o rei dos judeus. As expectativas é que ele fosse tomar do Império Romano esse poder. Era o Messias para sentar no trono, destruir os inimigos e aí estabelecer um reino terreno de Messias do Deus, né? Um reino teocrático. Mas Jesus frustra essas expectativas. É esse mesmo povo que depois está aqui, zombando, escarnecendo, que nem aquele time de futebol, né? O time está ganhando, o técnico está ali, os jogadores e a torcida, né, está idolatrando, está gritando, aquela festa toda, vai ser campeão. Aí depois entra numa outra fase o time, começa a perder, perde o gol, passe errado, vem as vaias, aí não é mais é iu, por aí vai. Que é isso? O que os irmãos pensaram aí, irmão? Aí vocês já sabem o que acontece. E o povo está aqui. Esse é o grupo que as pessoas estão observando. Tem gente na igreja que é isso, infelizmente. Eu vou lá para ver o que está rolando, vou ver lá o que está acontecendo. Tem gente que vem para observar, não tem expectativa alguma de em vindo, sabe, ser alimentado por alguma coisa, procurar relacionamento, conhecer o irmão, ouvir palavra. Às vezes está acostumado apenas com algum tipo de movimento, vê uma coisa diferente, vem apenas para observar. Vou lá ver o que está acontecendo lá com o pastor Pepe, lá na igreja do Pepe, né? Vou ver o que o irmão está fazendo lá. Porque aqui, meu querido, eu quero que venha mesmo é os malucos para cá mesmo, é os doidos. Porque é o que Jesus se relaciona, é com gente maltrapilho mesmo. É com gente que precisa, que está doente e precisa do antídoto que é Jesus, que é Deus. Mas tem gente que vem para observar. É você?
Eu espero que não. Porque o povo estava ali. Não tinha partido algum. Não tinha aderido, não tinha abraçado. Era oscilante. Gritou quando Jesus entrou, este é o rei. Agora estão zombando. Agora estão apenas observando. Né? Não tem opção alguma. Por outro lado, nós vemos também que as autoridades zombavam, dizendo salvou a si mesmo e não salva a si mesmo. Agora temos o povo e temos os próprios soldados, que esses sim estavam ali, estavam presentes, e a intenção deles era escarnecer, zombar, desdenhar. Estavam ali, salvou a si mesmo, mas não consegue salvar a si. É uma outra classe de gente que vem para a igreja. Outra classe de gente que a gente encontra em qualquer outro ambiente também. São aqueles que zombam, não ajudam, não tomam partido também, né? Nem para ser do contra, assim, diretamente, mas estão apenas para observar e zombar. Não acrescentam, espalham. Os soldados estão ali. E também nós vemos os soldados, né, escarnecendo, as autoridades, que zombar e escarnecer é o mesmo significado, autoridades e soldados zombando. Então nós temos aqui algo interessante. Nós temos o povo, nós temos as autoridades, nós temos os soldados, nós temos os malfeitores e nós temos Jesus. Tudo dentro desse pacotão aqui dentro. Está todo mundo ali. E a grande questão hoje que a gente precisa entender é se a gente vai optar por um desses fluxos aqui. Se eu vou observar, se eu vou zombar, se eu vou escarnecer, ou se eu vou tomar um partido por Deus. Olha só. Aí nós já entramos no versículo 39, que é a questão dos malfeitores. Um dos crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então esse que é um dos que representa a todos nós, a humanidade, esse que está do lado de Jesus, é alguém que, podendo se aproximar dele, podendo ouvir aquilo que ouviu de Jesus, ter a sua vida completamente transformada, ter a sua vida salva. Mas ele perdeu uma grande oportunidade. Jesus estava na cruz e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O versículo 34, não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Um Deus na cruz que é capaz já da intercessão. Agora imagine dizer isso, Jesus como homem, sentindo dor, sentindo a agonia da morte, ele dizer isso: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que é interessante é que Jesus, ele concede àqueles que o pregaram na cruz, ao povo que está observando, aos soldados que estão zombando, às autoridades que estão escarnecendo. Jesus olha para esse povo e não trata com desdém, não julga e não condena. Pai, perdoa esse povo que está aqui, esses soldados, os malfeitores, as autoridades. Perdoa todos esses aqui, os religiosos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus concede a esses que o prenderam à cruz o maravilhoso benefício da dúvida. O maravilhoso benefício, porque ele faz uma concessão à ignorância deles. É porque eles não sabem o que estão fazendo. E é o mesmo perdão de Jesus distribuído para todos, para a humanidade. Porque muitas vezes nós estamos pensando que estamos caminhando no caminho da vida, mas é o caminho da morte. E a frase de Jesus continua ecoando até a nós: perdoa, Senhor, porque ele não sabe o grande mal que ele está fazendo a si mesmo. Enquanto não me conhece, enquanto não sabe que eu estou dando graça a ele, por causa fazendo concessão, por causa dessa ignorância dele em relação realmente ao que está acontecendo, a esse panorama, a essa vida espiritual. É o perdão de Deus
que é oferecido para cada um daqueles que estão hoje aqui e para a humanidade. Para os soldados, o episódio da cruz constituiu-se apenas em outro serviço de rotina. A crucificação foi apenas mais uma das tarefas que os soldados receberam. Faziam assim com a mesma rotina normal. Então, até aqui, nós vimos algumas coisas importantes. Primeiro, não sejam aqueles que observam. Não sejam daqueles que apenas estão zombando, que vêm para a igreja para zombar, para escarnecer, mas que não ajuda, não soma. Está apenas sem partido, sem opção. E não seja como esse malfeitor, que ele, diante de uma condenação justa, está morrendo, está perdendo a vida, mas ele não tem a chance, ele não se dá a chance de buscar a vida, a salvação que está tão próximo dele. E aí, o versículo 40 diz, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O outro homem, esse outro homem que está também crucificado ali, com esse outro homem, a graça de Deus começou a atraí-lo para fora de si mesmo. Começou a responder ao amor de Jesus positivamente. E por quê? Provavelmente seja porque ele ouviu Jesus dizendo, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Naquela dor, naquela agonia, ele deve estar olhando assim para Jesus e fala, que cara é esse? Que maluquice é essa? Que lance é esse? Estamos aqui e ele está intercedendo por esses, pedindo para Deus perdoar. Quem sabe esse não foi o momento da graça entrando em operação, tocando naquele coração, descortinando algo novo que até então estava encoberto pelo pecado. Porque você pode estar se achando o podre da existência, mas a graça de Deus encontra coisas boas ainda dentro de você. Assim como aquele malfeitor, representando uma outra humanidade. Aqueles que dizem sim para Jesus. Aqueles que a qual vai se descortinando, vai se abrindo, vai alterando algo positivo na vida, na existência dele. Aquilo que ele diz já confessa como é que está o coração dele. E isso porque Jesus depôs em favor deles. A graça de Deus estava fazendo concessões em favor deles. Perdoa o Senhor, não sabe o que fazem. Quem sabe também, essa intenção de Jesus de perdoar é porque, quem sabe esses soldados, esse povo, essas autoridades, alguns deles não iriam se converter lá na frente. E eles se sentiriam esmagados por uma culpa terrível por ter crucificado o Senhor Jesus. Então Jesus já prepara uma base para que eles se sintam perdoados. Que eles não se sentissem de uma certa forma culpados. Porque eles poderiam se sentir assim. E mesmo que a gente não sinta essa culpa hoje em nós, saiba de uma coisa, a graça de Deus nos alcançou porque, de uma certa forma, nós também fomos culpados pela morte dele. Porque quando ele morreu para salvar a humanidade, ele já morreu por mim, morreu por você, por aqueles que haveriam de nascer. Então foi o nosso pecado que levou ele à cruz, para que a gente fosse livre do poder do pecado e servíssemos a Deus reinando em vida, conhecendo o Senhor. Então não há mais acusação, né? Quando a gente entende isso. Ele percebeu quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Então essas palavras podem ter aberto o coração, a alma, o entendimento desse malfeitor. E aí ele diz o que está no versículo 42, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando fores para o teu reino. Aí Jesus diz essa frase que todos nós conhecemos e que às vezes a gente perdeu a capacidade de absorver a verdade que está aqui. Que em verdade vos digo, te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
uma decisão radical de Jesus de perdoar, de trazer para junto de si, para legitimar esse aqui no céu. Se aconteceu com o malfeitor naquela hora, naquela existência, naquele momento, naquela agonia, pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Porque às vezes nós estamos minguando. Para aqueles soldados, era um trabalho rotineiro, aquele serviço da crucificação. E te digo, a rotina é uma das coisas que mais tem o poder de matar a espiritualidade dos filhos de Deus. Se for ministro, por exemplo, sai de casa, vai para a igreja, prega, volta para casa. Sai de casa, vai para a igreja, prega, volta para casa. Sai de casa, vai para o trabalho, volta, vai para casa. E você vai viver nessa rotina, e a vida vai perdendo o doce. E você vai se amargurando. Mas aí você tem que driblar, tem que vencer essas rotinas. Se a gente fosse entrar na rotina mesmo, a gente ia ver que casamentos, relações, enfim, todas as áreas, se caem na mesmice, tem um poder de corroer, tem um poder de minar aquilo que ainda é puro e verdadeiro. E a espiritualidade é uma delas. Por isso que nós devemos buscar o Senhor sempre, pedindo que seja renovado sempre a alegria da salvação. Não é pedir de novo a salvação, é você já tem, já é salvo. Mas Senhor, me dá a alegria da salvação. Me faça ir para o culto de domingo sem que eu pense que aquilo ali é uma coisa chata, é uma coisa que não tem sentido, não tem valor, que Deus é algo etéreo, sem possibilidade de eu me ficar estupefato diante de Deus. É o que falta. A gente vem, senta, escuta e vai embora. E aí isso mata você, porque transformou-se numa rotina. Mas você sempre tem que vir, Senhor, eu quero estar nessa expectativa sempre, de ser surpreendido pela Tua presença, de ser surpreendido pela Tua glória, pela Tua graça. Quando eu vou pensar em fazer uma coisa, fique à vontade, Espírito Santo, para você me interromper e fazer outra coisa que você quiser. Para que quebre rotinas, quebre modelos já estabelecidos, né? Esses paradigmas construídos e que nem Deus pode tocar, porque se mexer ali, até Deus está danado nisso aí. Então precisamos permitir, pedir que isso não haja rotina na nossa vida espiritual. Então, a iniciativa de Deus a oferecer-nos salvação. É porque é assim que Deus age. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A cruz precede o pecado. Na verdade, essa parte aqui eu peguei de um livro e eu achei muito interessante. Na realidade, a cruz precede o pecado. A cruz, é a provisão que Deus faz para aqueles que nunca poderiam fazê-la por si mesmos. Esta é a essência do Evangelho. O perdão de Jesus é expresso em termos de sangue, suor, solidão e dor. O perdão de Jesus é o perdão que atinge as profundezas do meu ser. Outra coisa que eu busquei foi de informação, é que a cruz não gera ou não gerou o perdão. Foi o perdão que ocasionou a cruz. A cruz não adquire para nós a graça divina. Foi a graça de Deus que deu origem à cruz de Cristo. Romanos 2:24. Ou desprezas tu, é uma pergunta, Paulo fazendo, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade, a bondade de Deus, essa espera de Deus, te leva ao arrependimento? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que essa benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Às vezes damos a impressão de que o perdão só é concedido se for preenchida a condição do arrependimento. Mas onde é que se origina o arrependimento?
O arrependimento vem quando reajo positivamente ao amor arrebatador que desce dos céus. Em contato com Jesus e a sua palavra, posso me arrepender verdadeiramente. Amém? Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9, nós vemos a parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano. O fariseu a gente já conhece, essa estirpe, né? Essa classe religiosa. Esse bandido, né, Vitor? Esse maloqueiro. E aí, né, Jesus fala sobre essa parábola, o fariseu e o publicano. O fariseu é aquele que vai ao templo e se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, obrigado, não sou que nem os outros homens. Na verdade, ele ora para si mesmo, né? Não sou que nem os outros homens, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel naquilo, eu não pratico isso, não sou como os demais, eu estou numa casta superior, eu sou totalmente diferente, e não sou como esse aqui que está do meu lado. E quem era que estava do lado dele? O publicano. E quem era o publicano? O publicano era o judeu que trabalhava para o governo romano, indo nas casas recolhendo os impostos. Então é quase que um traíra, né? Era um traíra para eles. Também trabalhava para o seu próprio sustento da sua família, mas judeu, e naquela época não perdoava, é publicano. Está cobrando a favor dos romanos? Tá, então é publicano, então. Ele já nomeava, né, publicano. Mas esse publicano, ele se aproximou de Deus com outro coração, com outra consciência. Senhor, tenha misericórdia de mim. E batia no peito: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele que desceu justificado para a sua casa foi o publicano. Então, não tomando posição, partido, não sendo como aqueles que observavam, como aqueles que escarneciam, como aqueles que zombavam, e como aquele que, morrendo, podia receber vida de Jesus e não fazendo, a minha opção tem que ser essa desse publicano. É bater no peito e dizer: Senhor, estou aqui, tenha misericórdia, me dá uma nova vida. Eu preciso experimentar esse caminho que é o Senhor, esse caminho vivo, do Deus vivo, de experimentar. Ah, irmãos, Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A vida eterna é algo que a gente não vai ter, é algo que já é possível hoje. A vida eterna, a vida abundante de Jesus é dedicado somente aos filhos de Deus. É uma realidade já agora, para hoje. Jesus, quando inicia o sermão da montanha, ele diz: bem-aventurado é. Aí ele vai dizendo, né, os misericordiosos, né, os pacificadores. Já é uma realidade. Bem-aventurado, próspero é. Não é aquele que tem, é aquele que é. Se bem-aventurado, próspero, é aquele que é misericordioso, imacumbado é aquele que vive em discórdia. Bem-aventurados são aqueles pacificadores que promovem paz. Endiabrado é aquele que promove as brigas, a violência. É aquele que se envolve nisso. Porque a realidade é que bem-aventurado é. E aí nós vemos João dizendo nas suas epístolas sobre aquele que é nascido de Deus, que vem de Deus, aquele que ama o próximo, é nascido, é filho de Deus, não é uma realidade que será, já é. E quando a gente deixa que isso se estabeleça aqui na nossa mente, no nosso coração, irmãos, não há inimigo algum que possa roubar isso da gente. Essa certeza da salvação, essa vida de Cristo em nós. E para finalizar, eu quero que você apenas guarde isso, que o Senhor com o qual você se relaciona é aquele que olhou para esse ladrão, malfeitor, e disse: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Hoje mesmo. Existe um benefício de se encontrar com Jesus, porque Ele é perdão total. Ele é o perdão, o sim de Deus para nós. A reconciliação.
Então quebra-se aqui, no nome de Jesus, as cadeias do inferno que diz que para você não tem mais perdão, não tem mais jeito. Se para aquele indivíduo na cruz, agonizando, morrendo, teve jeito, hoje você tem um banquete para você se alimentar de Deus e sair de alguma situação que está te matando. Mas vem que tem cruz. Persevera, porque o que você está carregando é uma cruz. E não é anulação da vida, não é azar, não é mandinga, é vida eterna. É coroa, é prazer, é Espírito Santo, é poder de Deus sobre nós. É gente sendo reconhecido por anjos. Os anjos se admiram com aquilo que acontece na igreja. Mais do que aí o mundo espiritual interferir no mundo terreno, é o terreno interferindo no mundo espiritual. Então, irmãos, eu não sei se o André colocou uma canção aí.